Devocional Minuto na Palavra. O pecado leva à morte. Isso é verdade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, mas a resposta não é tão simples quanto parece. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, que nos afasta da sua vontade e do seu amor. Mas o que é a morte? A morte é a separação entre o corpo e a alma, física, ou entre o ser humano e Deus, espiritual. A morte é o fim da existência, ou o início de uma nova vida. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6 verso 23. Isso significa que todos nós somos pecadores e merecemos a morte. Aqui a morte significa condenação, mas Deus dá aos eleitos o perdão e a salvação por meio da fé em seu Filho. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e garantindo a nossa ressurreição. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, e não entrará em condenação. João 3 versos 16 a 18. Mas isso não quer dizer que o pecado não tenha consequências. O pecado nos afeta de várias maneiras, prejudica o nosso relacionamento com Deus, com os outros e conosco mesmos, traz sofrimento, culpa e vergonha, atrai o juízo de Deus sobre as nossas vidas, e pode até mesmo abreviar os nossos dias na terra. O pecado é responsável pela separação entre o homem e Deus. Essa separação é a morte espiritual, que significa a perda da comunhão com Deus e da sua graça. A morte espiritual é um estado de alienação ao pecado, que pode se tornar permanente, morte eterna, se não houver arrependimento e conversão. Portanto, o pecado leva à morte, isso é verdade. Mas também é verdade que Deus nos ama e quer nos dar a vida, restaurar sua comunhão conosco. Ele nos chama ao arrependimento e à fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14 verso 6. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 verso 9. Se entendermos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, Ele nos batizará com seu Espírito Santo, que nos regenera, nos santifica e nos capacita a viver uma vida de obediência e amor a Deus. O pecado leva à morte, mas Jesus nos dá a vida. Essa é a boa notícia do Evangelho.